Olá, Shalom a todos. Noite de Aliança. A história de Gênesis, capítulo 15, versículos 5 e 6, acontece em um momento muito marcante na vida de Abraão. Deus já tinha feito promessas a ele, dizendo que faria dele uma grande nação. Mas havia um problema. Abraão já era idoso e sua esposa Sara não podia ter filhos. Ou seja, humanamente falando, aquilo parecia impossível. E é nesse cenário de dúvida e espera que Deus entra. Numa noite, Deus chama Abraão para fora da tenda e manda ele olhar para o céu. E então diz: conta as estrelas, assim será a tua descendência. Deus estava mostrando que o plano não dependia das limitações humanas, mas do poder dele. Mesmo sem ver nada acontecer ainda, mesmo sem ter um filho sequer, Abraão decide crer. E esse é o ponto central. Abraão foi considerado justo, não pelo que fez, mas porque confiou em Deus. Esse momento marca o início de uma aliança poderosa, Deus prometendo e Abraão crendo. É a prova de que quando Deus fala, ele não depende das circunstâncias, ele cumpre o que promete. Deixa eu te falar algo de coração. Tem noites que parecem iguais a todas as outras. Você chega cansado, faz o que sempre faz e parece só mais um dia terminando. Mas existem noites que não são comuns. São noites que Deus escolhe para mudar destinos. Nem toda noite é só para dormir. Algumas noites são encontros com Deus. Foi numa noite que Abraão ouviu Deus. Foi numa noite que Jacó lutou e saiu transformado. Foi em noites silenciosas que Jesus buscava o Pai enquanto o mundo dormia. Então presta atenção. Hoje não é só mais uma noite. Hoje é uma noite de aliança. É uma noite de sair do lugar comum. A Bíblia diz que Deus levou Abraão para fora. É como se Deus dissesse: Abraão, sai da tenda. E a tenda representa muita coisa em nossa vida. Representa a limitação, representa aquela visão pequena, representa medo, dúvida, comodismo. E talvez seja exatamente isso que Deus está falando com você hoje. Te tirando da rotina, te tirando da incredulidade, te tirando dessa vida no automático. Porque a aliança começa quando você decide sair do lugar comum. É uma noite de nova visão. Deus disse: olha para o céu. E Abraão estava olhando para o problema, para a infertilidade, para aquilo que não acontecia. Mas Deus muda a perspectiva. Onde Abraão via impossibilidade, Deus mostrava estrelas. E hoje Deus está dizendo para você: você está olhando para a dor, mas eu estou olhando para o propósito. Essa noite é para alinhar sua visão com o céu. É uma noite de promessa liberada. Deus declara: assim será a tua descendência. Deus não fala baseado no que você está vivendo agora. Ele fala baseado no futuro que ele já viu. Talvez hoje você não veja saída, não veja resposta, não veja milagre. Mas Deus já falou. E quem vive em aliança não vive pelo que vê, vive pelo que Deus diz. É uma noite de fé ativada. A Bíblia diz: Abraão creu. Percebe isso? O milagre ainda não tinha acontecido, mas a fé já tinha nascido. A fé não é sentir, fé é decidir confiar. E talvez hoje tudo dentro de você diga o contrário. Mas essa noite é para você declarar: Deus, eu não entendo, mas eu creio. É uma noite de entrega total.
Abraão fez sacrifícios, porque toda aliança tem um preço. A aliança envolve entrega, renúncia, compromisso. Não existe aliança verdadeira sem custo. E Deus está te perguntando hoje, o que você está disposto a colocar no altar? É uma noite de guerra espiritual. Enquanto Abraão esperava, vieram aves e tentaram atrapalhar. Isso fala distrações, pensamentos negativos, ataques. Mas sabe o que Abraão fez? Ele espantava. E essa palavra é para você. Nem tudo que passa na sua mente vem de Deus. Protege o que Deus está gerando em você. É uma noite de manifestação de Deus. A Bíblia diz que um fogo passou no meio da aliança. Isso é poderoso, porque significa que Deus mesmo assumiu o compromisso. É Deus dizendo, eu garanto, eu vou fazer. E quando Deus entra, o impossível perde força. Talvez você chegou aqui hoje, cansado, ferido, sem esperança. Mas se você está aqui, não é por acaso. Deus te trouxe porque Ele não desistiu de você. E hoje Ele está dizendo, eu ainda tenho uma aliança com você. Se você quer viver isso de verdade, entrega a sua vida novamente, renova a sua fé, decide confiar mesmo sem entender. Não saia dessa noite do mesmo jeito. Vamos fazer uma declaração de fé. Eu não vivo pelo que vejo, eu vejo pelo que Deus prometeu. Essa noite marca um novo tempo na minha vida. Eu entro em aliança viva com Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite me coloco diante de Ti. Renova a minha fé, fortalece o meu espírito, alinha o meu coração com o Teu propósito. Eu entrego minhas dúvidas, meus medos, minhas limitações. Marca essa noite na minha história. Que haja um antes e um depois. Em nome de Jesus. Amém.